Vamos então falar sobre o que está acontecendo lá no estado hoje e nos próximos dias com relação à previsão do tempo. Para isso, recebemos a Maria Clara Sasaki, porta-voz da Tempo OK. Tudo bom, Maria Clara? Bem-vinda. Olá, muito obrigada, Carol. É um prazer estar aqui de novo e a gente, infelizmente, numa situação crítica como essa, né, Carol? Mas a gente está aqui para alertar um pouco mais. Pois é, o Pedro Teixeira já trazia para a gente alguns alertas com relação à temperatura, com relação à previsão da chuva. Vamos então começar falando sobre a chuva, Maria Clara, porque há alertas em várias áreas do estado do Rio Grande do Sul com relação à possibilidade de transbordamento de rios devido ao grande volume que pode ser acumulado nas próximas horas. O que a gente pode trazer de previsão para o Rio Grande do Sul, onde a situação é mais preocupante? A situação é mais preocupante, Carol, nas áreas da faixa norte do Rio Grande do Sul, pegando inclusive até mesmo a região de Porto Alegre, região do Vale do Taquari, que já foi atingida por uma chuva muito volumosa, né, que a gente tem acompanhado, e ainda tem chance de uma chuva bastante significativa já nas próximas horas. Neste momento, chove na região central do estado, região de Santa Maria, região mais do oeste, e agora a gente tem a previsão para os próximos dias. Essas áreas bem mais vermelhas, laranjas aí do mapa, Carol, são áreas onde a chuva deve ser mais volumosa, então podendo chegar a 100 milímetros no decorrer das próximas horas, principalmente entre hoje e amanhã, que é essa instabilidade que está atuando agora e que vai ganhar intensidade, podendo trazer aí grandes acumulados para a faixa norte do estado, então o alerta está mantido. Deve chover principalmente nestas áreas aí mais vermelhas, mais alaranjadas, Carol. Quando a gente fala de até 150 milímetros acumulados aqui no norte do estado, na região também da Serra Gaúcha, Maria Clara, estamos falando desse acumulado apenas entre hoje e amanhã, ou essa é uma tendência também olhando para os próximos dias? Olhando para os próximos dias. Esse acumulado é o acumulado de hoje até o início de segunda-feira, mas a pior chuva deve acontecer entre hoje, sábado, e o domingo também, são os piores dias. E essas são áreas que já sofreram muito com a chuva extremamente volumosa, né, Maria Clara? Exatamente, Carol, são áreas que tiveram uma grande chuva histórica, né, Carol, passando aí de 400, 500 milímetros e ainda tem possibilidade de mais chuva. Numa situação dessa, o solo está muito vulnerável, o nível dos rios está muito alto e qualquer chuva pode provocar transtornos. Então, não é essa quantidade de agora que é algo que vai, vamos dizer assim, prejudicar ainda mais. Qualquer chuva que vai acontecer agora nos próximos dias tem potencial para causar transtornos, porque o estado ainda não se recuperou. É uma situação muito crítica ainda, Quando a gente fala de chuva histórica, estamos falando aqui de áreas do Rio Grande do Sul que receberam apenas no início de maio, nos primeiros 8, 10 dias, praticamente mais que o triplo do que era esperado para todo o mês de maio, Maria Clara. Exatamente, num curto período de tempo, e esse é um grande problema, né? Num curto período de tempo, chover muito mais do que a média climatológica. O solo não aguenta, as cidades não aguentam, o sistema de drenagem das cidades não aguenta tanta água em um curto período de tempo. Quando falamos de Porto Alegre, capital gaúcha, instantes atrás, Isadora Aires estava lá conversando conosco e mostrando o tempo bastante encoberto, dizia pra gente que chovia agora há pouco por lá, mas ainda um tempo muito fechado. No caso da capital gaúcha, onde há uma preocupação principalmente ali com relação ao nível do Lago Guaíba, a previsão também é de temporais? Também é de chuva volumosa, viu, Carol? Essa chuva pode atingir a região de Porto Alegre, todo o norte do estado. Algumas áreas ali que fazem divisa com Santa Catarina, região de Serra, já registraram nas últimas 24 horas acumulados perto dos 100 milímetros. E essa é a previsão que deve acontecer aí também para toda esta faixa norte, pegando inclusive a região de Porto Alegre. Então o alerta está sim mantido para a capital gaúcha. E vamos aqui a algumas explicações meteorológicas sobre o que está acontecendo no estado do Rio Grande do Sul. Para começar, essa chuva de agora, o que está provocando essa chuva? Deve ficar presa na região sul, como acompanhamos nos últimos dias, e também com relação à circulação de ventos, Maria Clara. Muito se fala sobre a dificuldade, por vezes, do escoamento da água represada, também de queda do nível dos rios por conta da circulação dos ventos. O quanto que isso impacta nesse momento no Rio Grande do Sul? Nesse momento, nós temos um fluxo de ventos da região norte em direção ao Rio Grande do Sul, um fluxo de ventos intensos. Esse fluxo de ventos ele é mais quente e mais úmido, leva a umidade, então favorece a formação de nuvens carregadas. Até pedindo aqui, será que a gente tem o mapa só para poder visualizar o que a Maria Clara está explicando para a gente? De repente, com aquele mapa de chuva, a gente consegue ver e dá para mostrar bem. Que fica mais claro. Bem, o anterior. Se tivesse o anterior, que a gente consegue ver exatamente as nuvens carregadas lá da região norte. Aí, pronto. Isso. Esse aqui é o mapa de chuva, previsão de chuva. A gente consegue ver, Carol, principalmente nesta região aqui, ó,
são instabilidades que podem provocar chuva nos próximos dias. E é bem por aqui que passa esse fluxo de ventos úmidos e quentes da região norte que a gente comenta. Então, quando a gente fala do jato de baixos níveis, que é esse corredor aqui de instabilidades, ele vem da região norte e chega até o Rio Grande do Sul, transportando bastante umidade, temperaturas mais elevadas, e isso é combustível para a formação de nuvens carregadas. Além disso, tem uma área de baixa pressão aqui no Rio Grande do Sul que acaba favorecendo ainda mais a formação destas nuvens. E aqui no interior do Brasil, olha só, Carol, não tem nuvens de chuva. Isso indica que o ar está bastante seco, tem dificuldade da formação de nuvens carregadas e estas instabilidades têm dificuldade de avançar aqui para o interior do país, se concentrando especialmente no Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina. E por isso que a gente tem essa condição de muita chuva aqui no sul, nos extremos do Brasil, na verdade, mas principalmente aqui no sul e sem conseguir avançar para o interior. Dessa vez, essa chuva que está aqui na região sul vai conseguir avançar um pouco? Consegue avançar, sim, no início da semana. A gente consegue... Teremos a passagem, a formação de uma frente fria e o avanço desta frente fria até o sudeste do Brasil consegue mover um pouco as instabilidades, aqui avançando até mesmo para o interior do estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul, e até traz um refresco para áreas do sudeste e também do centro-oeste que estão registrando temperaturas históricas. Então a gente tem grandes extremos de chuva no sul e grandes extremos de temperatura aqui no interior do Brasil, Carol. Agora, quando a gente fala de frente fria, primeiro vem a chuva, depois vem o frio. Pedro Teixeira falava pra gente, a temperatura já está baixa e a previsão é que caia mais. De fato, vai cair mais, Maria Clara? De fato, vai cair mais, Carol. Depois que essa frente fria conseguir avançar em direção ao sudeste do Brasil, vem uma massa de ar frio que acompanha essa frente fria e aí vai deixar as temperaturas ainda mais baixas. A gente tem um mapa aqui de temperatura prevista para os próximos dias. Olha só, esse aqui é o mapa de temperatura mínima. Então, a temperatura principalmente do comecinho do dia. Áreas de fronteira com o Uruguai, nos próximos 3 dias, podendo chegar aqui abaixo de 10 graus, né? Perto de 5, 6 graus na região de fronteira com o Uruguai. E mesmo aqui no norte do estado, para os próximos 3 dias, temperaturas entre 12 e 18 graus logo no comecinho do dia. Isso com a umidade deixa a sensação térmica ainda mais baixa. A gente vai ver também, a gente trouxe o mapa de temperatura máxima, Carol, que é o maior valor que a temperatura pode atingir no dia. Vamos ver se a gente tem. Ou seja, por mais que a chuva pare, ela vai parar quando, Maria Clara? Na terça-feira já dá uma trégua? Terça-feira já dá uma trégua. Segunda-feira, no finalzinho do dia, a gente já deve ter uma trégua. A segunda-feira pela manhã ainda pode chover, mas a partir da tarde a gente já deve ter uma condição de tempo mais firme para grande parte do Rio Grande do Sul, apenas com uma circulação de ventos mais úmidos pegando a faixa leste do estado, mas no geral, tempo mais firme. Mesmo com o tempo firme, a temperatura não consegue subir muito? Não consegue subir muito, olha só. A gente tem essas áreas verdinhas aqui do mapa, indicam temperaturas perto em torno dos 20 graus, essas áreas mais verdes do mapa. E aqui para o interior, se a gente pegar pegasse os mapas dos últimos dias, essas áreas vermelhas estavam tomando conta aqui de toda a região central. Mas depois, com as instabilidades avançando, a gente já consegue ver que devemos ter aí um refresco para o início da semana aqui para o interior do Brasil. Mas o que chama a atenção é a temperatura máxima no Rio Grande do Sul, que não deve passar dos 20 graus no decorrer deste fim de semana. Isso associado à umidade, como a gente já falou, deixa a sensação térmica muito mais baixa do que a temperatura real. Com tantas famílias desabrigadas, desalojadas, com agora temperatura baixa, frio vindo por aí, chuva ainda castigando o estado do Rio Grande do Sul. Nesse momento, Maria Clara, temos as imagens ao vivo de Caxias do Sul. A gente acompanha no telão, acompanha em tela cheia para você que está aqui conosco. Aqui, imagem aqui no nosso telão. Tempo bastante encoberto, aparentemente não chove agora, Maria Clara, mas quando a gente olha para Caxias do Sul, a chuva castigou bastante essa região. Ontem, principalmente, também tivemos uma chuva volumosa. Ontem foi uma chuva que começou logo cedo, 8, 9 horas da manhã. Mostramos aqui ao vivo. E persistiu durante o dia todo, até hoje cedo, ainda tinha instabilidades. Ao todo foram mais de 90 milímetros acumulados em 24 horas na região da Serra. E isso também é uma preocupação, porque a região da Serra é uma área que pode ter deslizamento de terra quando a chuva é bastante persistente, bastante volumosa. Então, isso também é uma preocupação, viu, Carol? Os deslizamentos que podem acontecer nas áreas de serra. Maria Clara, depois de segunda-feira, com essa trégua na chuva, principalmente ali a partir do fim do dia, início da noite, quando volta a chover no Rio Grande do Sul? Devemos ter uma trégua, Carol, de pelo menos
uns 3, 4 dias de tempo mais firme. Mas as instabilidades, no geral, ao longo dos próximos meses, vão ficar concentradas no extremo sul do Brasil. Então a gente deve ter predomínio de tempo seco no interior, entre o sudeste e centro-oeste, no restante do outono, durante o inverno, e as instabilidades ainda concentradas na região sul. Mesmo que a chuva agora para os próximos meses não venha com acumulados tão significativos, vai ter um tempo ainda para o estado do Rio Grande do Sul poder se recuperar. E essas chuvas que acontecem, alternadas por períodos de tempo firme, acabam paralisando as atividades aí de recuperação da cidade. Então, também é uma preocupação. Durante essa semana, inclusive, por conta da chuva forte, resgates tiveram de ser interrompidos ali na região de Porto Alegre, na região metropolitana. Maria Clara, obrigada por estar conosco, trazendo aqui orientações, inclusive, para quem está no Rio Grande do Sul. A gente está acompanhando o que está acontecendo lá de perto e obrigada pelas orientações e previsão para os próximos dias. Eu que agradeço, Carol, e até a próxima. Espero que na próxima vez a gente venha com notícias melhores. É o que a gente espera. Maria Clara, porta-voz da Tempo OK, aqui conosco. Bom dia. Bom dia.